Olá, igreja, culto de estudo e oração, 23 de junho de 2021, né? Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, uma igreja abençoada, né? Para abençoar Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. Estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Gostaria que você, em nome de Jesus, compartilhasse. Então, logo você assista essa mensagem, compartilhe a palavra do Senhor, não é? Compartilhe, desafie algum irmão, algum amigo, algum parente para se inscrever no canal, que é a palavra revelada do Senhor. Nós estamos no culto de estudo e oração e nos meses de junho e julho nós estamos falando do Evangelho de João. Estamos falando desde o início de junho de João, a importância do apóstolo João. E hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante, que são as 3 cartas que João escreveu e Apocalipse, né? De uma forma, é lógico, extremamente objetiva, não é? Destacar alguns pontos importantes, não é? E para ver, para sentir, para entender realmente o quanto foi abençoado o apóstolo João. Não é? Importante nós sabermos quem escreveu a carta. E a partir da semana que vem, realmente, a gente entra no Evangelho. Então eu convido a igreja, a primeira carta de João, no capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos abrir em nome de Jesus. A primeira carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Eu estarei lendo, amados, a partir do verso 1. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou e a nós a vimos e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Paizinho, nós estamos aqui na sua presença para honrar, glorificar o seu santo nome. Já agradecemos a abertura do culto, já agradecemos a ministração dos dízimos e ofertas, já agradecemos a sua presença e que o Espírito Santo do Senhor, ele nos ensine mais. Em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui, Pai, para receber de Ti a palavra. Que caia por terra em nome de Jesus todo levante contrário, todo impedimento, Pai. Que a nossa mente esteja cativa à Sua palavra, porque ela é Sua palavra. Em nome de Jesus oramos. São 3 as epístolas de João, não é? As cartas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª carta. A primeira carta, amados, é uma carta importante porque ela incentiva a comunhão e ela incentiva a alegria na igreja. E fundamentalmente ela busca, a primeira carta, encorajar a congregação, a igreja, não é? A buscar e a ter a segurança da fé. Então é importante, quando a gente está lendo uma carta, um livro da Bíblia, quando a gente o lê, não é? De uma forma por inteiro, é importante sempre a gente orar para Deus e destacar alguns pontos. Quais são os principais pontos da primeira carta de João? O que Jesus Cristo, né, ele está querendo, qual é o cerne, qual é o resumo, qual é a grande mensagem?
E a grande mensagem é maravilhosa, porque ele fala de comunhão. Repetidas vezes, Jesus Cristo fala em comunhão, apóstolo Paulo fala em comunhão, Pedro nas suas cartas fala em comunhão. O próprio Apocalipse também trata desse assunto, comunhão de Deus, já como um Deus vitorioso, não é? Então, a comunhão ela é fundamental, não só a comunhão com Deus, mas a comunhão com os irmãos, né? E João ressalta isso. E tudo aquilo que a Bíblia repetidamente vai falando e vai nos mostrando é importante, não é? Outra coisa fundamental é a fé. Nós sabemos, nós cristãos que estamos na palavra, sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Mas aqui, o destaque de João não é só a fé por si só, é a segurança que a fé traz. E o outro ponto também que é importante nós destacarmos, amados, que é a alegria. A primeira carta de João fala muito em alegria, mas que alegria? Alegria não é dar risada à toa, não é? Alegria não é, tá certo, uma forma fugaz. Não, alegria é se sentir-se alegre com Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo. Alegria de ser cristão, alegria de agradecer a Deus por nós estarmos na mesma igreja, sendo conduzido pela cabeça que é Jesus Cristo, é essa alegria, não é? Então nós como cristãos, não só João pede isso, o próprio apóstolo Paulo, alegria, né? Alegria de ser cristãos, a alegria de servir a um Deus todo-poderoso. E além desses temas, João tratou de certos ensinos falsos que surgiram, né? Outro ponto importante que João destaca, os falsos ensinos, né? E é importante destacar que João, ele ensinou sobre quem é Jesus. Quem é Jesus Cristo? Ele enfatizou, né? Ele enfatizou que João, ele havia visto e testemunhado os eventos que são a base da mensagem do Evangelho. Então, o que lemos, por exemplo, no primeiro verso de 1 João 1, né? Ele destaca, ele realça, ele reafirma como havia feito, e nós vamos ver isso no Evangelho de João, o que era desde o princípio. Jesus Cristo, desde o princípio, a palavra e o verbo se fez carne. Vimos com os nossos próprios olhos o testemunho real de um apóstolo que viu Jesus Cristo, que andou com Jesus Cristo e que puderam apalpá-lo, ou seja, a presença real de Jesus Cristo na vida deles. Então isso é um testemunho para honrar e glorificar o nome do Senhor. Quando vamos ao verso 2, que ele diz, olha que coisa maravilhosa, a vida se manifestou. Sem Jesus Cristo não há vida. Amém, igreja? A vida se manifestou. A vida em quem? Em Cristo Jesus. E quando ele fala em vida, ele já emenda dizendo o quê? A vida eterna. Olha que maravilhoso quando ele diz, anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então Jesus Cristo não é só a vida, ele é a vida eterna. É por isso que não cabe nós não termos fé, que não cabe nós não termos comunhão com o Pai, com os irmãos, não cabe nós não sermos alegres. Então esses primeiros versos da primeira carta de João, do primeiro capítulo, fala muito. O verso 3 não é diferente, quando ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, de novo realçando a comunhão agora com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, de extrema importância, né? E ele fecha a primeira parte do primeiro capítulo, no verso 4, dizendo o quê? Né? Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja o quê? Completa. De novo, alegria completa. A nossa alegria completa onde é? Em Jesus Cristo. Às vezes a gente se esquece disso. Eu e você, a gente às vezes se esquece. Somos tomados com as nossas preocupações no trabalho, preocupações na família, toda a preocupação da igreja, não é? E às vezes nós nos esquecemos disso.
né? Então, o apóstolo João, nessa primeira carta, de uma forma resumida, ele vem nos lembrar disso. Outro ponto importante que João lembrou aos seus leitores, de que Jesus Cristo é pré-existente. O que significa pré-existente? Ele viveria o quê? Eternamente com Deus. Ele viveu com Deus antes da formação da terra. E ele vive e viverá eternamente. Então, é outro ponto de destaque que João faz nos lembrar. E na mesma primeira carta de João, no capítulo 2, ele fala isso. Se você puder acompanhar, por favor, segundo capítulo da primeira carta de João, nos versos 13 e 14. Olha que maravilhoso. Ele diz: Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Reafirmando a condição de quem? De Jesus Cristo. Reafirmando a posição de quem? De Deus. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Os jovens aqui cristãos, mas os jovens são jovens. Os jovens atuais. Amém? 14, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Então, fundamentalmente, essa carta é para quem, igreja? É para a igreja. É para quem conhece o Pai, para quem tem a revelação do Espírito Santo. Não é? Escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Que coisa interessante, importante e fundamental a gente pregar também para jovens. Mas pregar a palavra, porque a palavra é para o velho, é para o novo, é para o jovem. Palavra é palavra. Amém, igreja? Não é? Então, em nome de Jesus, que a gente prega a palavra também para o jovem. Não é? E João aqui, ele está falando para esse público, para nós, mas destacando aqui o quê? O jovem. Amém? João também ensinou nessa primeira carta que Jesus Cristo voltará. Ele destaca isso, a volta de Jesus, como destaca também que Jesus Cristo é justo e perfeito. Né? Então, quando a gente pega a primeira carta de João, ela é maravilhosa. Então, eu desafio você, igreja, a primeira carta de João, assim como a segunda e a terceira, são curtas. Por exemplo, a segunda e terceira dão ênfase a quê? A temas similares, como, por exemplo, o amor fraterno, o amor entre os irmãos. Destaca que a verdade o que é? É a palavra de Deus. E as cartas joaninas 2 e 3, a segunda e a terceira carta, ela enfatiza também as consequências da falta do amor ao irmão e do amor de Cristo. Amém? Então, na verdade, esse é um resumo, né? Que, na verdade, João colocou em 3 cartas rápidas, curtas, de facilidade de entendimento, mas de uma revelação fundamental. Amém? Então, João escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas, e agora, de uma forma também extremamente objetiva, ele escreveu um dos livros mais fascinantes da Bíblia, que é o quê? O último livro, Apocalipse, Revelação. Né? Poucos livros têm o quê? Causado tantas polêmicas. Né? Eu acredito, amados, isso é uma opinião minha, que é o livro que mais causa polêmica. Porque existe uma luta muito grande, uma luta da revelação de Deus para entender figuras. É um livro muito figurativo. E agosto, em nome de Cristo, nós da Igreja Batista Ágape aqui em Indaiatuba, nós estaremos nos aprofundando nesse livro, na escola bíblica, vendo, lendo, entendendo, ou tentando entender as figuras, não é? Então eu convido a igreja a ir lá no livro de Apocalipse, um pouco depois de João, no capítulo 1, Apocalipse 1, eu gostaria que nós lêssemos o verso 9, 10 e 11 de Apocalipse 1.
para falar da experiência do apóstolo João. Olha que maravilhoso, amados. Observe a experiência desse apóstolo. Apocalipse 1, a partir do verso 9, diz o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como uma de trombeta, dizendo: escreva um livro. Escreva no livro que você deve ver e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Então, o que isso quer dizer? João, ele se apresenta como um companheiro, como irmão, mas também participante da tribulação. Nesse momento aqui, meados do ano 90, 95, não é? Depois de Cristo, a igreja, ela estava o quê? Sendo perseguida. Havia uma tribulação muito grande, não é? Cristãos sendo crucificados, sendo perseguidos, mortos, não é? Quando João fala que ele estava na ilha de Pátimos, ele não estava a passeio, ele estava preso, não é? Ele era prisioneiro, não é? Do Império Romano. Tá certo? E lá ele teve a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus e escrever esse livro. E como ele escreveu, igreja? Como ele escreveu? No verso 10 ele diz: achei-me no Espírito. Então o Espírito de João se comunicou de uma forma sobrenatural com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo do Senhor, né? E ele coloca aqui, ó, escreva no livro que você vê. Que coisa maravilhosa! Nós estaremos nos aprofundando aqui na escola bíblica, mas olha que coisa maravilhosa naquilo que ele vê. Então, o livro, não é, de Apocalipse é um livro de visão que o Espírito Santo deu a João. Ele falou: você leia, você veja e mande, ou escreva e mande para 7 igrejas. Amém? Então, na verdade, é sobrenatural, é o sobrenatural de Deus atuando na vida do João, do apóstolo João, que não só foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ele viu, ele teve visão. Não importa o que é difícil, nesse livro não importa o que é difícil, alguns conceitos e ensinamentos, porque existe um claro sentimento, amados, não é? Em nome de Jesus nós vamos ver muito isso, não é? Que é um sentimento de um texto, de um pastor, Jesus Cristo, que escreve para um povo que está sofrendo, um pastor João, né? Apóstolo João, inspirado pelo pastor Jesus Cristo, né? Então eles na verdade estão escrevendo, não é? Para que dê esperança para o povo que naquela altura estava sofrendo perseguições. E hoje não é diferente, igreja. Continuamos sofrendo perseguições, né? E a palavra de Deus diz que nesses tempos, né, no final dos tempos, passaremos o que jamais nenhum período passou. Então, fundamentalmente, esse livro é extremamente atual. Ler e estudar Apocalipse é atual. Além de João ter levantado pelo Espírito Santo para falar das perseguições, da tribulação, não só atual na época, mas a que há por vir, de novo quando você lê Apocalipse, ele fala da infiltração do falso ensino. Infiltração do falso ensino por falsos profetas. Então, amados, a igreja de Cristo ela tem que ser uma igreja que estuda. Não só estudar, mas estudar o correto. Ter a revelação do correto.
Amém? É por isso que nós estaremos incentivando sempre, nós, a Igreja Batista Água Piratuba, a gente incentiva muito o estudo bíblico, a escola bíblica dominical, os grupos AME também é uma grande oportunidade de irmãos capacitados para falarem do amor, dos objetivos da palavra de Deus, amém? Então, Apocalipse, ele destaca isso, a infiltração na igreja de falsos ensinos, né? E esse livro, na verdade, amados, além de ser o último, apesar dele ser o último, ele é o desfecho de uma grande história. De uma história que começou lá em Gênesis, com a expulsão dos nossos pais por desobediência. Mas aqui, na verdade, ele fecha o quê? Que é a vitória de Jesus Cristo. A vitória do Cordeiro. O Cordeiro em Apocalipse, ele se apresenta como leão de Judá. E o livro, num determinado momento, ele mostra a vitória de Deus. Se você pode, por favor, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Nós estaremos lendo 10 e 11. Dois versos que absolutamente não precisam de, vamos falar assim, de interpretação. É ler e já entender. 12. Apocalipse 12, a partir do verso 10. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando, João ouviu, uma voz forte proclamando o quê? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, igreja. Não é? Então aqui, na verdade, mostra o quê? Revelado o quê? A vitória de Deus. Tá certo? E é revelado, né, também o quê? Que o grande dia da volta de Jesus Cristo. Isso nós vamos ver muito quando estudarmos Apocalipse, a volta de Jesus, o reinado de Jesus e, consequentemente, o quê? Satanás e o mal serão banidos para sempre. Amém? É a conclusão da história. Só, amados, que para Deus, olha que maravilhoso, para Deus, ele levou João para ver, e para Deus isso já aconteceu. Pô, pastor, mas é difícil de entender. É verdade, tem coisa que a gente não entende. A gente acredita em fé, porque tudo isso já aconteceu. Não, mas não aconteceu, não. Aconteceu. Para Deus já aconteceu. Amém? Então é por isso que esse livro, ele é um livro que a gente não pode ter medo. Né? Como não, Apocalipse, porque a gente quando ouve a palavra Apocalipse, o sinônimo já é o quê? Desgraça, terremoto, fim do mundo. Esse é o começo da vida, irmãos. Né? Por quê? E para fechar hoje, né? Para a gente ter aí um gostinho de quero mais, tá certo? Porque na escola bíblica a gente, em nome de Jesus, vai se aprofundar. Vai lá comigo no capítulo 21, por favor. Capítulo 21 do Apocalipse, olha o que o verso 13 e 4 está dizendo para nós hoje. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, igreja? Isso é o que espera o cristão. Isso é o que espera
quem acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é quem acredita e busca dons do Espírito Santo. Isso é quem acredita em Deus. Amém? Não haverá mais luto, não haverá mais choro. Não é? Amém, igreja? Não é? E para nos deixar cada vez mais alegres e em comunhão, para nos deixar cada vez mais ativos na palavra, lendo a palavra em fé e com fé, não é? As primeiras coisas já se passaram, amados. Tudo isso que nós estamos passando são as primeiras coisas, porque nós estaremos na eternidade com Jesus Cristo, nós estaremos na eternidade com Deus, com o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém? As primeiras coisas, elas estão passando. Amém? O melhor está por vir. Amém, igreja? Em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que eu receba essa palavra, que o Espírito Santo ministre nos nossos corações. Amém? Nós vamos agora orar. Eu vou orar por essa palavra e depois os irmãos têm a liberdade de orar um pelos outros. Amém? Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nessa noite, Deus. É um privilégio nós estarmos na sua presença. É um privilégio, Pai, entender e saber mais do apóstolo João. Que a sua graça, paz e misericórdia, Pai, seja uma verdade nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque sabemos, não é, um pouquinho mais agora do apóstolo João, daquele que você levantou de uma forma abençoada. Sabemos que tudo aquilo que ele escreveu, ele viveu. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, quando lermos o Evangelho de João, as cartas joaninas, que em nome de Jesus, quando nós lermos a revelação do Apocalipse, o Espírito Santo do Senhor fale e nos revele. Que o Senhor nos dê unção, Pai, para sempre entender mais da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de comunhão entre os irmãos. Obrigado, Pai, porque somos alegres em Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor aumente a cada dia a nossa porção de fé e a nossa porção de esperança. Não só na sua palavra, mas em tudo que está nos cercando. Para a honra e glória do Senhor é esse estudo. Para a honra e glória do Senhor é essa palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro agradecido. Amém.